nossa entrevista de hoje pretende incidir na temática das festas populares e por isso convidamos Rita Ribeiro, professora auxiliar do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Fez mestrado em Antropologia e doutoramento em Sociologia pela Universidade do Minho. Desenvolve investigação na área da Sociologia da Cultura e, particularmente, no domínio da cultura popular e identidade cultural, políticas culturais, identidade nacional e europeia, migrações e diversidade cultural. No ensino, dedica-se atualmente às áreas da Sociologia da Cultura, Sociologia do Poder, Património Cultural e Diversidade Cultural. É investigadora responsável do projeto de investigação Festivity, Festa, Património Cultural e Sustentabilidade Comunitária, Investigação e Comunicação no caso da Bugiada e Moriscada de Sobrado, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e FEDER. Neste domínio dos estudos sobre património cultural e material, foi investigadora responsável pelo estudo científico e elaboração do pedido de inventariação da Festa da Bugiada e Moriscada de Sobrado no Inventário Nacional de Património Cultural e Material. Professora Rita Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Trabalha sobre ressignificações da festa popular e identidades comunitárias e orientou trabalhos que estudaram também a patrimonialização das festas populares. E eu começo por lhe perguntar, a temática das festas populares, enquanto objeto de estudo, é relativamente nova na perspectiva histórica? Digamos que está a ser renovada, está a ser renovado o estudo sobre as festas. Na verdade, estas manifestações populares, tradicionais, tem vindo a ser, desde há 2 séculos, objeto de estudo, mas no século XIX, início do século XX, numa perspectiva que era a do folclorismo, muito ligada também a visões do nacionalismo e, portanto, naquela perspectiva de que a essência de um povo, a alma de um povo estava nas suas manifestações tradicionais e populares, essas sim eram genuínas e não eram corrompidas pela industrialização, pela urbanização e, portanto, os folcloristas foram em busca, digamos, sobretudo nas áreas mais rurais, dessas manifestações. E é quando estas festas começam a ser documentadas e estudadas, assim como as suas músicas, danças, trajes. Portanto, há de facto um movimento importante do folclorismo do século XIX e início do século XX nesta matéria, que depois declina e recentemente é reativado, digamos assim, já numa perspectiva muito diferente e a partir de 2 visões, digamos, a partir de 2 pontos de vista, sobretudo, um deles da antropologia, que depois de ter, digamos, passado por diversos objetos e campos de estudo, desde as sociedades mais exóticas e longínquas relativamente à Europa até a estudos mais urbanos, da antropologia urbana, voltou, digamos assim, a olhar para estas manifestações culturais tradicionais, mas também a partir de um outro ponto de vista, uma outra abordagem que é a dos estudos do património, portanto a ideia de que estas manifestações são uma herança cultural. E hoje a herança cultural é algo que isso sim tem vindo a conhecer quase diríamos uma explosão de interesse, onde confluem diversas abordagens e interesses propriamente, que digamos, se mobilizam para estudar, mas também para transformar estas manifestações culturais. Portanto, esta questão do património, da patrimonialização é particularmente relevante para relançar a atenção sobre estas manifestações tradicionais. Aproveitando esta discussão sobre o interesse que as festas populares começam a ganhar enquanto objeto de estudo, aproveito para perguntar qual é a relação da professora Rita com a temática. Bom, a Sociologia da Cultura sempre me interessou, mas cheguei recentemente, digamos, a este tema e cheguei através de uma festa que estamos a estudar aqui no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, que é a Festa da Bugiada e Moriscada de Sobrado. É uma festa que acontece na Vila de Sobrado, que pertence ao concelho de Valongo, portanto na área metropolitana do Porto. É uma festa de São João, portanto acontece no dia 24 de junho e ao contrário das demais festas de São João, que são quase sempre na Europa noturnas, esta é uma festa diurna. E é uma festa que não tem nada a ver com as demais festas sanjoaninas no país, e até, digamos, com a sua matriz simbólica, com a matriz simbólica das festas sanjoaninas europeias e
e depois também daquelas que se espalharam pelo mundo, porque na verdade, celebrando-se no dia de São João e sendo, digamos, São João o santo da devoção, tanto do lado religioso da festa nesse dia, ela é uma festa de mouros e cristãos, que é uma outra matriz festiva, digamos assim, muito forte na Europa, sobretudo na Europa do Sul, e que tem um epicentro em Espanha, onde há centenas de festas destas, e que depois também se espalharam pelo resto do mundo, fruto precisamente da expansão ibérica. E, portanto, encontramos estas festas de mouros e cristãos em diversas configurações, digamos, com hibridismo, com formas locais de cultura, em Portugal, em Espanha, mas também noutros países europeus, na Itália, na Suíça, na República Checa, enfim. E também muito na América do Sul, portanto, toda na América Central e na América do Sul é muito viva esta memória, esta herança, que parece não ter nada a ver com estas culturas, mas que foi de facto levada pelos europeus. E o que são estas festas de mouros e cristãos? São recriações, representações em diversas formas, dramáticas, com danças que, digamos, comemoram, são um eco da reconquista cristã, digamos assim, portanto, verdadeiramente dessa luta entre mouros e cristãos que aconteceu na Europa e que simbolicamente vai adotando contornos específicos consoante o lugar, mas que tem por base esse conflito simbólico entre esses dois lados. A festa de Sobrado, ela é extraordinária, é uma festa muito pouco conhecida no nosso país, provavelmente porque o São João do Porto lhe faz alguma sombra, não é, na noite anterior, mas é uma festa extraordinária, mas não apenas, portanto, ela também é extraordinária porque há várias camadas que esta festa protagoniza, porque por um lado é uma festa de mouros e cristãos e portanto temos dois grandes grupos digamos, de protagonistas na festa, os bugios por um lado, que são os cristãos e que são centenas de pessoas na rua com trajes de bugio a fazer as suas danças ao longo de todo o dia. A festa começa cerca das 7 da manhã, termina pelas 21 horas. E temos do outro lado os mouros ou mourisqueiros, como é dito em Sobrado, que são jovens, rapazes e sempre solteiros. E portanto ao longo do dia eles vão dançando, protagonizando certas representações ligadas a uma lenda e depois, ao final do dia, há o conflito propriamente, um conflito bélico entre os dois grupos, que é ganho militarmente pelos mourisqueiros, pelos mouros, mas que depois é revertido por a ação sobrenatural de um ser mitológico, que é uma serpe. Isto para abreviar a história toda. E o que é que tem de muito particular esta festa? É que, ao contrário de quase todas as festas de mouros e cristãos pelo mundo fora, em Sobrado não há a conversão forçada, digamos, a conversão dos mourisqueiros dos mouros aos cristãos. E, portanto, essa conversão é habitual em muitas outras festas, ou forçada militarmente, portanto, mesmo como um exercício de poder e de força sobre os vencidos, ou porque os derrotados sentem que há um poder superior e, portanto, convertem-se voluntariamente à fé cristã, mas no caso de Sobrado não há essa conversão. O que acontece no final do duelo, da disputa, é que as duas formações retomam os seus lugares e retomam as suas danças como se fizessem já a transição para a festa do ano seguinte. Uma outra característica desta festa, só rapidamente, é que num período da tarde, no início da tarde, em que, digamos, as duas formações descansam e, portanto, afastam-se do palco principal da festividade, que é no centro da vila, e rompem aí manifestações de natureza muito diversa, natureza carnavalesca, aquilo a que alguns antropólogos chamam os carnavais do verão, os carnavais do estio, e portanto temos pessoas mascaradas, aliás os bugios também andam sempre mascarados, representando farsas, fazendo a inversão, que é muito típica dos carnavais, a inversão do ciclo agrícola, portanto, começando por semear e depois gradando a terra, lavrando a terra, invertendo, portanto, o ciclo natural das sementeiras e das colheitas, e, portanto, tudo isto num ambiente
muito mais carnavalesco, com muita interação com as pessoas que estão a assistir, com o lado mais grotesco, as roupas rasgadas e sujas, os excrementos e a lama, e portanto todo um outro lado festivo, muito diferente daquilo que são as danças de mouros e cristãos ao longo do dia, que são muito organizadas, muito disciplinadas, que surgem em tempos certos, específicos, precisos para cada um dos acontecimentos. E, portanto, a festa tem todos estes lados, para além de que tem também as chamadas entrajadas, que são críticas sociais aos acontecimentos ao longo do ano, a nível local, nacional e até internacional. E, portanto, tudo isto torna esta festa muito vibrante, muito cheia, e enche os sentidos, digamos assim, porque ela tem a componente visual, que é riquíssima, tem a componente sonora também, do movimento, das danças, enfim, é de facto extraordinária. E para além disso, para quem a estuda, tem uma outra característica, que é o forte enraizamento que tem na comunidade de Sobrado. Portanto, há uma afirmação identitária muito forte que se faz através da festa. E esta é uma característica, e esta é uma das razões porque temos vindo a estudar mais as festas, não apenas o caso de Sobrado, mas porque de facto se percebe que as culturas festivas são fortíssimos marcadores identitários das comunidades. Muitas vezes comunidades que são periféricas, marginais relativamente ao que foi o desenvolvimento, a modernização, e portanto funcionam como uma espécie de contraponto à tendências, a este movimento que a globalização nos trouxe em direção a uma certa uniformização cultural, não é? E portanto há aqui este contraponto que é a revitalização das tradições. As tradições reemergem, digamos assim, muitas delas reemergem mesmo que estavam já ou tinham desaparecido ou estavam em vias de extinção, e portanto há um trabalho intencional, digamos assim, de as renovar e de voltar a elas, mas ao mesmo tempo que isto acontece, isto também nos mostra que não devemos pensar as tradições como algo que vem do passado. Na verdade, quando estudamos as tradições, percebemos claramente que a tradição é uma escolha que se faz no presente acerca do passado. E é isso que as comunidades estão a fazer com as suas festas, ou seja, estão ao contrário do que podemos imaginar que eram as motivações para festejar no passado, que eram motivações verdadeiramente tradicionais na medida em que eram fórmulas de reprodução, não é? Ou seja, fazer o que sempre se fez, fazer o que os antepassados fizeram, não questionando propriamente esta lógica. Hoje as comunidades são muito mais reflexivas relativamente à sua herança cultural e, portanto, não fazem apenas porque tem de ser feito, fazem porque querem fazer. Fazem porque passam a entender essas manifestações culturais como parte do seu enraizamento cultural, como parte de uma identidade, como algo que os une. E as festas têm também essa característica extraordinária para que chamaram a atenção vários pensadores das ciências sociais, nomeadamente Durkheim, com a célebre expressão da efervescência social. As festas são o momento da comunidade e da sua efervescência. São o momento para suspender o tempo comum e ordinário e inverter a ordem, subverter as regras e propor coisas que noutros contextos da vida cotidiana não são possíveis. E, portanto, as festas não se foram propriamente perdendo, elas, de um modo geral, foram perdurando, mas a verdade é que hoje estão a ser revitalizadas de modo muito forte, mas são também muito mais complexas hoje do que terão sido noutros tempos, e essa complexidade deriva precisamente destas múltiplas camadas de sentido. Já não são feitas, como eu dizia, porque têm que ser feitas, são feitas porque se quer fazer algo com as festas. A questão é esta: o que é que nós fazemos com as festas enquanto comunidades, não é? E o que fazemos está ligado à identidade, está ligado à questão do património e da patrimonialização, enfim, aqui aos próprios interesses ligados a uma outra faceta, que é a mercantilização das festas, que se tornam também uma mercadoria, digamos assim. Hoje tudo é mercado, tudo se compra e vende, o simbólico também se compra e se vende, e as festas são também sujeitas a esse processo de mercantilização. Um outro aspecto, que é o facto de elas serem, enquanto património, um forte atrativo turístico, portanto vem-se a turistificar, não é?
que captam a atenção, sobretudo no campo, digamos, no segmento do turismo cultural, não é? E, portanto, há aqui também uma outra característica, que é estas festas que se faziam na comunidade, para a comunidade, hoje abrem-se ao exterior. Há participação dos de fora, quer seja como espectadores, quer seja mesmo como participantes, porque essa é outra característica do turismo contemporâneo, omnívoro, não é? Que é o turista que quer passar a experiência de ser um nativo, digamos assim. Portanto, há aqui muitas coisas a acontecerem nestas festividades. E um outro lado também que tem vindo a ser estudado, é que temos dado bastante atenção no nosso projeto sobre as festas e o património, que é o lado da comunicação. Porque a mediatização destas manifestações também é um aspecto crucial para entendermos o que se está a passar, como é que elas são mediatizadas e como é que podemos propor conteúdos de comunicação das festas, do património, que possam realmente valorizar estas manifestações e não meramente folclorizá-las, digamos assim, num sentido mais negativo, não é? De as reduzir a caricaturas que às vezes acontece, que nós vemos muito... assistimos a algumas formas de mediatizar esta cultura popular que, na verdade, não enriquece, não a valoriza, mas que a menoriza. E, portanto, também é uma preocupação da nossa parte, esse lado da comunicação das festividades. Eu quero ir a essa questão das festas como marcadores identitários e as dinâmicas desses processos de reinvenção, mas antes gostaria de retomar uma reflexão da professora a propósito do hibridismo. E, de facto, o hibridismo é um traço muito marcante das festas, não é? Hoje em dia, com a incorporação de elementos mitológicos, a incorporação de elementos pagãos, enfim, assim gostaria de perguntar qual é a relação das festas populares com a religião atualmente? Bom, na verdade, de um modo geral, as festas estiveram sempre ligadas a essa dimensão com o transcendente. Mesmo antes digamos, da hegemonia cristã, não é, na Europa, as festas estavam ligadas a celebrações religiosas ou a celebrações, lá está, com o transcendente, se entendermos aqui a própria natureza como uma manifestação desse transcendente. E, portanto, a humanidade sempre teve necessidade de celebrar as coisas positivas, por exemplo, a entrada na primavera, no verão, as colheitas, ou propiciar, digamos assim, isto é, dizendo em linguagem muito simples, agradar aos deuses para que haja fertilidade humana, fertilidade na natureza, que é o que permite a sobrevivência. E, portanto, esta ligação esteve sempre lá. As festas são celebrações. E o motivo da celebração é que se foi perdendo com o tempo, mas há uma espécie de inércia que nos leva a continuar a festejar, porque as festas, por um lado, têm essa ligação ao transcendente, agradecendo, pedindo, mas também são uma forma de celebrar a própria comunidade, não é? São duas celebrações que acontecem ao mesmo tempo. Estamos a celebrar o facto de estarmos juntos. E estamos a criar laços, que é aquilo que nos permite continuar a sobreviver juntos, porque criar ligações fortes entre as pessoas é condição da sobrevivência humana. E, portanto, as festas eram também, também são ocasião, oportunidade para estreitar esses laços, porque as festas são um extraordinário dispêndio de energia e muito irracional. E o que foi também sempre muito desafiante para se compreender este desperdício que se faz de recursos, de dinheiro, de tempo, de energia das pessoas. Porque é que haveremos de fazer isto? Não tem nada de racional. Na nossa racionalidade económica é muito típica da modernidade, não tem nada de racional, mas também não tinha antes. Ou seja, tem de haver algo para explicar porque é que fazemos isto. E essa explicação é essencialmente sociológica, que é fazemos isto para construirmos comunidade. O facto de despendermos de horas do nosso trabalho para fazermos os trajes, para ensaiarmos as danças, para ensaiarmos os cantos, para decorarmos a igreja e os andouros, enfim, tudo para fazermos as refeições, tudo isto é algo que se faz em conjunto, coletivamente, e precisamente, como eu dizia há pouco, estreita os laços. Não quer dizer que as festas e, de modo geral, as manifestações culturais não sejam também marcadas por tensões e conflitos, claro que são. É muito interessante ver também esse lado, mas
o que observamos é que o lado da cooperação e da colaboração se sobrepõe, e isso é o que vai, é um cimento importante do tecido social, digamos assim, e portanto elas têm essa componente muito relevante, e essa é também aquilo que nós estamos a observar hoje, que é, as pessoas precisam de estar juntas, as pessoas querem estar juntas, e estas festividades, este regresso à festividade da terra dos avós, da terra dos pais, estas festas que muitas vezes os avós e os pais já não faziam ou já não ligavam muito, já viam como algo um pouco arcaico, um pouco, digamos, muito pouco moderno. Hoje os netos e os bisnetos estão a regressar a elas, porque querem estar, querem pertencer, porque sentem a necessidade de uma pertença, não é? E já não têm vergonha da aldeia, e já não têm vergonha dessa sua origem, digamos assim, rural. Pelo contrário, estão a valorizá-la, eles próprios, mas também porque há outros olhares externos a valorizá-la, a validar. E esses olhares externos é dos especialistas, não é? É dos historiadores que se dedicam a estudar, é dos sociólogos e antropólogos, é dos especialistas do património, das classificações ligadas ao património. Portanto, tudo isso tem contribuído decisivamente para essa revitalização das festas, mas também, como o Tiago dizia, para a sua reinvenção, porque não se fazem hoje como se faziam há 20, há 30, há 50 anos atrás, não é? E pensando sobre esse sentido de comunidade, como a professora Rita falou, não é interessante ver essas dinâmicas em que netos e bisnetos vão resgatar as festas que, por sua vez, foram desvalorizadas pelos ascendentes, não é? E também a importância simbólica da festa no seio das comunidades marginalizadas e periferizadas. Isto leva-me à questão da patrimonialização da festa, não é? E quais são os efeitos dessas classificações, não é? A bugiada em Mouriscada de Sobrado foi classificada como património cultural e material de interesse municipal, e aí eu questiono quais serão os prós e os contras, não é, destas classificações. Essa questão, Tiago, é mesmo muito difícil, e quem está neste campo de estudos tem-se debatido muito com os efeitos da patrimonialização. Há visões, digamos, mais benignas, e também há situações mais benignas em que, de facto, a patrimonialização veio assegurar a sobrevivência de algumas manifestações. Não tivesse sido essa valorização externa, e teriam provavelmente deixado de fazer-se. Mas também há outras situações em que não é tão claro assim que essa marca, esse emblema de património cultural e material, nestes casos, que seja digamos, um propósito das próprias comunidades, porque o que acontece por vezes é que são entidades externas que fazem estas propostas, e portanto é sempre bastante difícil perceber até que ponto é vantajoso, porque de facto os propósitos da Unesco são propósitos, o objetivo da Convenção de 2003 para a salvaguarda do património cultural e material, evidentemente esses objetivos são extraordinariamente válidos e levam-nos a olhar para uma herança cultural da humanidade que até então não tinha sido suficientemente valorizada. Portanto, nós valorizávamos o que estava edificado, digamos assim, valorizávamos a produção artística, valorizávamos os monumentos, os sítios arqueológicos, mas esse é um lado de certas culturas, certas civilizações que outras culturas e civilizações não têm, porque não se desenvolveram dessa forma, não foi essa a marca que deixaram, e isso também está ligado às próprias lógicas hegemónicas do mundo, não é? Da hegemonia ocidental sobre outras matrizes culturais, e portanto quando a Unesco vem falar de património cultural e material, isso é extraordinariamente importante, porque essa é uma forma verdadeiramente bem distribuída na humanidade, porque toda a humanidade tem essa herança cultural e material, não é? Sendo que, claro, o imaterial tem sempre material consigo, portanto há sempre uma materialização do que é intangível. Mas esse debate tem sido muito vivo, porque
estes propósitos iniciais de valorizar, de salvaguardar, de assegurar a transmissão geracional, eles depois, na verdade, vêm sendo capturados por outros interesses. Há um uso social, político e económico que se faz sobre estas manifestações, de que isso corresponda ao interesse das comunidades e ao interesse de salvaguarda destas manifestações. Porque, e aí volto àquilo que tinha referido anteriormente, há estes riscos de, por um lado, essencializar, reificar estas manifestações. Isso torna-as um objeto apetecível no mercado turístico, no mercado dos bens simbólicos. Há um risco também de as cristalizar, ao certificar, porque qualquer processo de inventariação pressupõe uma descrição, não é? Um processo de inventariação ou de classificação como património cultural e material pressupõe que se descreve o que é feito, o que é que se faz. Ora, nós sabemos que estas manifestações tradicionais, elas são dinâmicas, não podemos pensar a tradição como algo que é sempre igual, que não se transforma, que é imutável. A tradição não é isso. Mas há algum risco de se tornar isso, porque quando certificamos parece que é assim que tem de se fazer. E então é muito fácil depois acontecer que, mesmo nas comunidades, alguém diz, não, é assim que se faz, não, é desta forma porque é assim que está escrito. E portanto aquilo que seria a vitalidade normal que aconteceria a estas manifestações, corre o risco de fossilizar, não é? É assim porque foi assim que ficou classificado. É um risco também. E depois, claro, há o risco da relação com o exterior, com os outsiders, nomeadamente por causa do turismo, que muitas vezes cria tensões e pressões muito fortes, assim como os média. Os média têm certos tempos, digamos assim, para as coisas acontecerem e as festas têm outros tempos e às vezes essas temporalidades não coincidem e, portanto, as televisões filmam, mas querem filmar o momento A, B ou C, mas esse momento já coincide com outro programa e, portanto, já não pode... Portanto, tudo isto são coisas, são pequenos aspectos, digamos assim, mas quando se junta tudo isto, leva-nos a perguntar se as manifestações culturais, quando são patrimonializadas, ainda são aquilo que eram. Ou se já se estão a transformar noutra coisa, não porque a comunidade tenha decidido essa transformação, mas porque há uma influência externa forte sobre elas. E como eu disse, não há unanimidade, mas há muito questionamento neste campo de estudos sobre o património, nomeadamente por parte dos estudos críticos do património cultural, que precisamente têm chamado a atenção para estes riscos que advêm da divulgação, da massificação também do emblema de património cultural e material. Obrigado, professora Rita. Esperemos que continuem a surgir mais estudos para problematizar, não é, os efeitos da patrimonialização, da massificação das festas, não é, que nos deixam mais questões do que respostas, propriamente dito. Muito obrigado. Temos connosco Thais Morena para nos falar do seu trabalho fotográfico. A forte proximidade com as práticas artísticas moldou desde cedo o trabalho de Thais. Foi bailarina durante 15 anos, é fotógrafa e encontra-se neste momento a frequentar o doutoramento em Estudos Culturais na Universidade do Minho, onde desenvolve trabalho no âmbito dos estudos artísticos, nomeadamente no campo da fotografia. Hoje iremos falar sobre a sua exposição fotográfica, intitulada Alto do Círio, o profano e o sagrado na fotografia espetacularizada, que retrata o Alto do Círio na sua singularidade multiplicada, onde, através da imagem, é possível compreender as memórias da cidade de Belém, no Pará. E eu começo já por agradecer à Thais ter aceitado o nosso convite e começo por lhe perguntar, no fundo, para nos falar um pouco desta exposição. Essa exposição retrata o Alto do Círio, que é uma festa que os artistas e pessoas da cidade de Belém, no Pará, fazem para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. É uma festa que acontece em meados da maior festa católica do Brasil, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, e o Alto do Círio vem como uma homenagem a esse festejo do Círio de Nazaré. Então, nas fotografias eu tentei retratar tanto o espírito de espetacularidade que
trata a festa, fazendo uma união com o carnaval, que já acontece no Brasil, que é tradição no Brasil, e ainda assim unindo ao aspecto sagrado, que seria a homenagem à divindade que é apontada como mãe de Jesus Cristo. Essa exposição, então, ela traz muitas cores, ela vem com muito brilho, ela tem um pouquinho da arquitetura por trás arquitetura de Belém, por trás das fotografias, que inclusive é uma arquitetura da parte antiga da cidade de Belém e que lembra muito a arquitetura de Portugal, porque foi justamente por lá que os portugueses entraram no estado do Pará e começaram a colonizar. E agora, deslocando a discussão para o âmbito científico e académico, que atenção é que esta festa tem recebido por parte dos investigadores e das universidades? Em Belém tem muitos estudos, até porque é uma festa muito grande, tem mais de 2 milhões de pessoas que vão para assistir essa festa, fora os artistas e as pessoas que estão envolvidas. Então tem muitos estudos acadêmicos, especialmente na Universidade Federal do Pará, estudos etnocenológicos, sembiológicos. Então, no âmbito acadêmico, por ser uma festa que também está ligada à Universidade Federal do Pará, é uma festa que faz parte de um projeto de extensão da universidade, onde os coordenadores são sempre professores e diretores da universidade na área das artes cênicas e dança. Então, por isso, acaba gerando muito conhecimento na prática dos alunos, que contam com cenografia, figurinos, dança, teatro, canto, mas também na parte de escrita acadêmica, em que depois que o espetáculo passa, já houveram documentários, já houveram trabalhos de dissertação de mestrado, de trabalho de conclusão de curso, doutoramentos, todos relacionados a vários âmbitos das pesquisas do Alto do Sírio. Eu agora gostava também de saber da relação da população com esta festa. Nós, em conversa com a professora Rita Ribeiro, que falou também sobre as várias dinâmicas das festas populares, mais concretamente sobre a festa da bugiada e da mouriscada, ela referiu algo muito interessante, que foi o facto da festa ter sido resgatada por netos e bisnetos de pessoas que deixaram de prestar tanta atenção à festa. Então, eu, no fundo, gostava de saber qual é a relação da população com a festa e como é que se manifesta essa diferença geracional na apreciação desta festa. Qualquer pessoa pode se inscrever para participar do Alto do Sírio como brincante, como artista da cena, desde que ele mesmo tenha uma identificação com o tema religioso que se passa na cidade nessa época e uma relação com os conceitos que estão no Alto do Sírio, a questão do profano e do sagrado. Para se inscrever basta que você goste desse âmbito cultural, que você seja de Belém, esteja inserido nessa cultura paraense. Tem pessoas de diversas idades, como participantes da festa, tem idosos, adultos, estudantes universitários, mas como público que está assistindo tem desde crianças, bebês, até pessoas idosas. É uma interação muito positiva de vários locais da cidade. Apesar de se passar na parte antiga da cidade de Belém, ali há um retrato muito fiel do que é a cidade de Belém quando se refere à maior festa que acontece no Pará, a maior festa religiosa que acontece no Pará. Todo mundo se une em prol da fé, então a fé é o que move os paraenses nesse período do ano. Eu agora gostava de saber também o papel do teu trabalho enquanto fotógrafa e mais em concreto desta festa, no âmbito da tua pesquisa, no âmbito do doutoramento, qual é a relação? Eu acho que tudo gira em torno da minha própria história. Eu fui bailarina profissional por 15 anos, eu participei como bailarina no Alto do Sírio
E quando eu parei de dançar, eu fui convidada a fotografar. Então eu tive a oportunidade aí de ter um outro olhar sobre o festejo. Nesse momento, é claro que eu tinha toda a experiência estar inserida dentro desse meio e já saber das sensações, mas olhar de fora como o público olha, eu não tinha tido essa experiência ainda. Então eu tentei retratar essas fotografias realmente da mesma forma que o público vê o Alto do Círio. Em relação às minhas pesquisas acadêmicas, eu tento buscar as pesquisas etnocenológicas como base para essa exposição, para as pesquisas acadêmicas que eu vou desenvolver, que é justamente o estudo da cena, o estudo do comportamento do indivíduo na cena. Então eu busco justamente olhar para personagens específicos da festa e entender como que ele está inserido naquela cena, qual foi o preparo dele para estar até lá, o que ele veste, a forma como ele se movimenta. É justamente sobre isso que vai tratar futuramente a minha tese de doutoramento. Então, ela tem um início muito antes, há 15 anos atrás, mas é algo que eu tento levar adiante. Seria também um retorno a toda a minha experiência artística e toda a minha vivência artística em todos esses anos da vida. Eu agora gostaria também de saber um pouco do processo de curadoria, não sei se queres falar sobre isso. Na curadoria da exposição, então, eu busquei elementos de personagens específicos que estavam neste ano, porque estas imagens foram fotografadas em 2017, um ano antes de eu mudar e vir para Portugal. Então, os personagens que estavam em cena esse ano, eu busquei a sua particularidade, a sua singularidade, tanto que raramente vão ter fotografias de um grupo como um todo, vão ter fotografias de cada personagem ou da representação de um indivíduo. Entretanto, o que eu busco muito é retratar o colorido que representa o carnaval, a alegria que já acontece no Brasil, os brilhos, o sincretismo religioso, a forma como os personagens usam outros personagens da cultura popular e da religiosidade também para representar o que seria a divindade para eles. Então nós temos personagens representados do catolicismo, da Umbanda, da natureza, e isso é o olhar mais interessante que se tem, porque o Alto do Círio ele não é uno, ele não é igual durante o cortejo, ele apresenta uma multiplicidade de identidades, de objetos e de personagens e de artistas que cada um leva a sua arte para lá e cada um leva da sua maneira. Então, isso foi o que eu mais quis dar enfoque nessa exposição. Foi uma exposição que, inicialmente, ela foi exposta na Universidade do Minho, num projeto Paragem Cultural, que foi desenvolvida pelos estudantes de mestrado de 2019 da universidade. E depois daí foi uma exposição que pretendo que seja itinerante, que ela passe por outros lugares. Ter a oportunidade de expor ela aqui pelo projeto de extensão de museologia é mais uma oportunidade de trazer o Alto do Círio e os festejos e a religiosidade para um outro âmbito que também não está tão distante de Portugal, já que Belém tem muitas referências fortes de Portugal, tem arquitetura portuguesa, tem
a forma de cortejo religioso que foi trazido pelos portugueses. Então, é o que é mais representativo, fazer esse paralelo entre o Brasil e Portugal nas melhores coisas que nós temos lá. E por fim, para encerrar, o título da tua exposição tem uma ideia muito sugestiva, que é a fotografia espetacularizada. Eu, no fundo, gostaria de saber qual é o sentido desta ideia, se podias aprofundar um bocado a problemática em torno desta ideia de fotografia espetacularizada. É justamente porque na fotografia, eu pego os personagens em ação. Eu pego eles no meio da cena, durante a sua espetacularização. Nem o personagem está posando para mim nessa exposição. Eu não tive interação com eles, não falei com eles. Eu só peguei imagens deles nos seus comportamentos de cena, enquanto personagens de cena. Então, eu não vi aqueles artistas como pessoas. Eu só vi como personagens. E nessa forma cênica, cheia de luzes, de brilhos, colorido, é isso que eu chamo de espetacularização. E por isso eu chamo de fotografia espetacularizada, porque ela está inserida nesse meio de espetáculo de cena, de rua, nesse caso de rua. Poderia ser de palco, mas é de rua. E todas as formas de espetacularização parece que estão juntas na mesma fotografia. Muito obrigado pela tua presença, Thais.